Sejam bem-vindos ao programa Destaque, que traz essa semana um convidado especial, o secretário de Educação de Piracicaba, professor Gabriel Ferrato. Secretário, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios. É um prazer meu estar aqui, até porque esse é um programa que, além do nome, aliás, associado ao nome, está tendo muito destaque. Para começar, vamos falar do acesso à rede municipal de ensino. A Secretaria atende a educação infantil e o ensino fundamental com crianças de 0 a 10 anos. Professor Gabriel, a gente vê sempre a Secretaria divulgando novas escolas. Quantas unidades, quantos alunos e qual é a previsão para 2012? Bom, Berg, veja, tem uma estratégia, né, nessa história da educação municipal, né? Nós tínhamos poucas escolas de ensino fundamental quando o prefeito Bages assumiu. Eram 19 escolas só de primeiro ao quinto ano e 39 escolas de educação infantil. Qual foi a estratégia? A estratégia, primeiro, na educação infantil tinha poucas crianças matriculadas. Eram só 6.000 crianças matriculadas. Então, a estratégia foi expandir fortemente a educação infantil. Então, ampliou-se muito a rede. Quer dizer, devemos terminar agora 2012 com 41 novas escolas, portanto, somadas às 39 que tínhamos. Vamos terminar aí o governo Bages com 80 escolas. De 39 vamos sair para 80. É um salto. É um salto. E de 6.000 crianças que tinha na educação infantil, nós vamos chegar com capacidade para atender mais de 16.000. São mais 10.000 crianças nesse período. Perfeito. Isto por quê? Porque nessa área da educação infantil, você sabe, primeiro existia uma pressão muito grande, não tinha vagas suficientes, né? Uma pressão muito grande das mães, principalmente mães trabalhadoras, precisavam trabalhar, né? Não tinham condições de pagar uma escola particular e, portanto, dependiam do poder público. Então, o governo municipal investiu fortemente nisso e por isso essa expansão enorme que houve, né? E é um direito da mãe trabalhadora, né? Quer dizer, ela tem que ter o direito de ter a criança que eles chamam de creche, mas na verdade é educação infantil, né? Do 0 aos 5 anos. Bom, isso foi uma das linhas de ação. A outra foi pegar o ensino fundamental, tinha 19 escolas. 19 escolas fazia com que as crianças tivessem que ir para escolas em locais muito diferentes e longe da residência delas. Então a estratégia foi o quê? Foi pulverizar as escolas, para as escolas ficarem perto Da comunidade e da residência das crianças. Então, com isso, a gente está construindo 27, quer dizer, vamos terminar o ano com 27 novas escolas. Então, somadas as 19 que tínhamos, devemos terminar com 46 escolas. Aí aumenta, claro, expande o número de vagas, mas menos porque não tinha criança. Todas as crianças estavam na escola, só que estavam em escolas não perto de suas residências. Então, são as mesmas crianças que saem, uma parte, inclusive, do Estado, das escolas do Estado, até porque as escolas do Estado começam a ficar superlotadas, né, e vêm para nós, o que melhora não só a distribuição para as nossas crianças, como também melhora a vida da rede estadual, porque as escolas ficam com menos crianças e, portanto, dá para fazer um trabalho melhor. Essa foi fundamentalmente a estratégia do governo Bages, né, desde o seu início. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho que é extremamente relevante para a sociedade. É associado, claro, e fundamentalmente, não só a expansão física, mas a assegurar a qualidade da educação. É isso o mais importante, quer dizer, as vagas de um lado, mas não adianta você botar criança na escola, se aquela escola não funcionar bem. Então, desde a educação infantil até o fundamental, a gente tem insistido e trabalhado dentro da rede com um processo de qualidade para que, desde o infantil, a criança possa se aprimorando, se aperfeiçoando. Claro que no infantil é diferente, e seja bem alfabetizada no fundamental. Nós não podemos mais ouvir, Berg, que uma criança termina o quinto ano, como muitas mães falavam antes, termina o quinto ano sem saber ler e escrever. Isso não existe. Quer dizer, a nossa escola tem por obrigação a alfabetizar e bem as crianças, né? E a alfabetização nós estamos fazendo já até o segundo ano do fundamental. A criança está alfabetizada no segundo ano. Essa é a proposta, né? Temos indicadores
relevantes sobre isso, que já mostram uma mudança nesse quadro importante. Claro que se faz, não é só com o governo, com essa direção. Você tem que ter os profissionais comprometidos com isso, né? E qualificados. Portanto, e nós temos isso. Né? Nós temos uma rede jovem, de muitos jovens que terminaram pedagogia, contratamos mais de 1000 professores, entendeu? E jovens que vieram com vontade, apaixonados pela educação. Porque é um trabalho muito nobre, né? Não, nobre. Quer dizer, eu sou professor desde jovem, quer dizer, a gente escolhe essa profissão não é por acaso, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma contribuição a dar, não é? Então, esses jovens estão vindo com muito entusiasmo, encontram uma rede também que acolhe bem, valorizamos os professores. Só para ter uma ideia, Bebe, sempre foi dito nesse país que os professores ganham muito mal, né, e são desvalorizados. Sim. A gente fez questão, pelo menos na minha gestão, fiz isso junto com o prefeito, nós discutimos isso, falamos, vamos valorizar os professores. A gente deu um aumento nominal de salários nos últimos 3 anos, de mais de 70% no salário em 3 anos. Nenhuma categoria profissional neste país ganhou isso. Tá certo? Esse aumento. Por quê? Porque a gente sabe, né, da importância do professor de um lado. Sabe que se ele estiver bem remunerado, ele vai trabalhar melhor. Né? É claro que, bom, fizemos isso, mas é o ideal que eles ganham? Óbvio que não. Aliás, ninguém acha que o que ganha é ideal. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente mostrou que está interessado no professor, quer valorizá-lo e fomos no limite das nossas possibilidades orçamentárias. Por quê? Só dar salário também não, nós temos que investir, tem que comprar material, né? Então tem que comprar computador, tem outros gastos da secretaria que você tem que fazer, né? E, portanto, quer dizer, com esse conjunto de coisas, com gente comprometida com a educação, você consegue fazer uma boa educação, além da expansão física da rede. A educação aqui em Piracicaba é muito elogiada. E, por curiosidade, qual é o investimento mensal do município para manter uma criança na sala de aula? Olha, eu vou dizer, do infantil o investimento é alto. Na média, uma criança nossa no ensino infantil custa R$6.000 ao ano. Que é 6 mil reais? É, na média, isso dá em torno de R$500 ao mês, né? O custo para o município, no infantil. No fundamental um pouquinho menor, né, porque você trabalha com mais crianças em sala de aula do que no infantil. E no berçário, que tem poucas crianças para o professor, essa média está acima da média. Então, o custo vai para R$7.000, R$8.000 por ano, uma criança. Então, você veja, aí tem um cálculo interessante, Berg. Nós criamos, nesses 8 anos, mais de 1.200 vagas por ano, na média, na educação infantil. Vamos simplificar e trabalhar com 1.000. Se todo ano eu colocar 1.000 novas crianças na rede, foi o que a gente fez, mais que isso, o orçamento da secretaria tem que aumentar R$6 milhões. Então, veja, é de fato um investimento bastante alto. Mas não importa. O que importa é que tem que dar acesso e essas crianças têm que estar na escola, a gente tem que dar qualidade a isso. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Educação e política são os assuntos dessa edição do programa Destaque. Ao meu lado, o secretário de Educação de Piracicaba, professor Gabriel Ferrato. Professor, eu estudei em escola municipal e gostava muito. E hoje, como é a qualidade do ensino? Olha, eu tenho a impressão, assim, pelos indicadores nacionais, que está melhorando, embora lentamente. Temos várias dificuldades no país. A gente está, do ponto de vista internacional, muito mal colocado na educação, né? Então, tem uma melhora lenta. Falando por Piracicaba, eu posso afirmar que a gente está fazendo um esforço grande para que seja mais rápida essa evolução. E está vendo, nossos indicadores todos mostram que a gente avançou muito. A gente está com indicadores hoje que estavam previstos só para várias escolas nossas, só para 2021. Portanto, já em 2009 a gente estava com indicadores assim. Portanto,
a nossa rede municipal está avançando mais do que a média do Brasil. No entanto, eu acho que a gente tem que continuar, não pode perder este rumo, não pode esmorecer, entendeu? Tem que continuar firme nesta luta. As escolas municipais, Berg, nós temos aí um indicador interessante. Na educação infantil, uma pesquisa que foi feita pelo pessoal da USP, não foi por nós, né, que foi ouvir os pais de nossos alunos. Né? Interessante isso, ouvir os pais, né, para ver o que eles achavam das escolas. Na educação infantil, o ótimo e bom das nossas escolas foi considerado por 98% dos pais. Na educação infantil, 98%, é quase unanimidade. No ensino fundamental deu 93%. Os pais dizendo, a Escola Municipal de Piracicaba é ótima e boa, 93% no fundamental. Portanto, o olhar dos pais para as nossas escolas está muito bom. Né? Agora, é claro que nós temos que fazer o nosso trabalho interno de justificar, né, esse olhar dos pais, né, e continuar com esse trabalho que a gente está fazendo. E ainda sobre educação infantil, muitas mães exigem o período integral para trabalhar. Como que o senhor vê essa questão? São duas coisas aí. Do ponto de vista pedagógico, a literatura toda fala o seguinte, que na educação infantil, a criança, se ela ficar meio período na escola, é suficiente para a educação dela. Até porque, então, do ponto de vista pedagógico, meio período é importante. E há um entendimento de que a criança tem que ficar um tempo com a família também. Isso faz parte da educação da criança e da formação da criança. Ou seja, o afeto dos pais, o carinho, a proximidade, comer em casa, tudo isso é importante para a criança. Você coloca o tempo integral na escola, ela toma banho lá, come lá, entendeu? Recebe o afeto e o carinho só das professoras. Então, é importante, mas a família não pode ficar fora dessa formação. Bom, o que nós decidimos na nossa rede? Não tem vaga integral para todo mundo, porque é impossível. No país inteiro não tem. Não tem recursos para isso. Então, o que a gente fez? A gente pega a mãe trabalhadora, que trabalha 40 horas por semana, essa tem prioridade na vaga integral. Okay. Tá? E aquelas mães que têm, ou trabalham eventualmente, ou não trabalham, sobrando vaga, né? Essas mães têm acesso ao parcial. Só que esse parcial, como acabei de dizer, é fundamental para a criança. Né? Talvez atende a mãe e atende a criança. Claro que algumas mães prefeririam, né, que a criança ficasse período integral. Mas aquelas que não trabalham não precisam disso. Aliás, é bom que não seja assim. O integral é só para as crianças que precisam mesmo, que a mãe não tem com quem deixar, quem vai buscar na escola, entendeu? Sempre você tem um familiar ou alguém que trabalha com você, que possa buscar a criança na escola, se ela é meio período, né? Quando não tem, aí fica difícil de fato. Aí a gente compreende, a mãe trabalha 40 horas, o pai trabalha 40 horas, né? Não tem recursos suficientes para pagar uma outra escola particular. Então, essa mãe e esse pai, seria conveniente que tivesse a vaga integral na escola. Aí sim. E tudo isto, Berg, na nossa rede, não sou eu que decido. Nós temos as regras, os critérios, e quem decide isso? A criança faz inscrição na escola, quem decide quem vai ter integral, né, e quem vai ter parcial é um conselho da escola. São membros da comunidade que conhecem cada mãe, cada casa, cada família, cada residência e sabem a situação daquela família. Aí eles decidem democraticamente, sem nenhuma interferência minha, ou nossa, ou do poder público, lá no bairro, exatamente, lá no bairro decidem. Não, essa mãe precisa de fato de vaga integral, essa pode ser parcial e assim por diante. É assim que funciona o sistema. Claro que lá no futuro, quando a gente tiver vaga para todo mundo, tá certo? Aí sim, acho que aí a gente tem que ampliar um pouco as vagas integrais, mas à medida do possível, à medida dos recursos que a gente tenha, né? Então é essa a questão essencial dessa discussão integral parcial. Reconheço que algumas mães, viu, Berto,
acabam tendo algumas dificuldades porque não encontram a vaga integral. Mas a gente está resolvendo paulatinamente isso. Fizemos todo esse investimento que eu citei na primeira parte do programa, mas a gente vai continuar fazendo investimento. Não se esqueça que tem vários anos aí pela frente que a gente vai, dizer, pelo menos se continuar o mesmo grupo que está hoje dirigindo a cidade, né, esses investimentos vão continuar ocorrendo. E as crianças com necessidades especiais? O senhor garante a acessibilidade para todas? Olha, Berg, essa é uma das áreas em que eu, como secretário da Educação, me sinto bastante orgulhoso. Porque nós conseguimos, claro que depois de um longo período de maturação, de aprendizado, experiência, até dos nossos profissionais, porque veja, quem tem uma criança com necessidades especiais tem vários tipos de deficiências, está certo? Umas mais leves, outras mais agudas, mais crônicas, mais difíceis. Quem convive com essas crianças, né, na própria família tem dificuldades de adaptar a situação. Então, você imagina os profissionais da educação, professores, né? Eles tiveram que aprender ao longo de vários anos, porque tem um processo que vem pelo menos desde 2001, né? Durante vários anos aprendendo como é que trata disso, né? E nós conseguimos agora, nesses últimos anos, fazer com que todas as crianças com necessidades especiais tenham acesso ao ensino regular, inclusive com prioridade. Na educação infantil, por exemplo, o primeiro critério quer dizer assim, qual é a criança que tem prioridade? Primeiro lugar, a criança com necessidade especial. Essa entra na educação infantil, não vamos olhar nem a renda da família. Tá? Por quê? Porque essa é a forma de inclusão. Sim. E se for olhar a renda, pode ser que, né, eu ponho uma criança aqui mais pobre, mas que não tem a sobrecarga que uma família tem quando tem uma criança com deficiência, né? A mãe que tem uma família com uma criança com deficiência, ela tem uma sobrecarga muito maior, né, com a criança. Portanto, estar na escola é um momento importante para as crianças. Não é só que reduz a sobrecarga, é importante isso também, mas é que essa criança na escola, pelo estímulo que ela vai ter, né, ela vai se desenvolver melhor. Isso. Né? A integração é essencial. E aí vai conviver com outras crianças, com crianças de todo tipo, as demais crianças, não é? Vão conviver com essa criança com algum tipo de deficiência, vão aprender a conviver com as diferenças. Isso vai fazer com que a criança chamada normal vai conviver com diferenças e vai ser um adulto provavelmente melhor, que vai ser menos discriminador, né? Então, esse é um processo educativo importante, né? Então, assim, todas as crianças na educação infantil que têm necessidades especiais estão matriculadas na rede. No ensino fundamental, 1º ao 5º ano, que é o que nós atendemos, todas as crianças que nos procuram são atendidas, são matriculadas. E para isso exige um enorme esforço nosso, de materiais adequados, de profissionais preparados. Às vezes a criança está numa sala regular junto com as demais crianças, que é assim que elas estudam, né? Você tem que adaptar a carteira, você tem que ter um auxiliar ao professor para que essa criança tenha ali um bom atendimento. A gente está fazendo isso na Rede Berg. Às vezes a gente erra, porque todos somos os humanos, né? Às vezes a gente não consegue compreender como resolver aquela situação, é verdade, né? Mas não é por falta de política para isso, nem de empenho dos profissionais. A gente está fazendo isso com muita, eu diria, com muita competência até. Temos profissionais muito competentes, temos um núcleo de especialistas que dão formação aos nossos professores, visitam nossas escolas, supervisionam o trabalho dos professores com essas crianças, enfim. Eu tenho o maior orgulho desse trabalho que é feito na rede. São hoje aproximadamente 90 crianças na educação infantil e 170 no fundamental. 260 crianças hoje atendidas nessas situações. E elas têm outros benefícios. No ensino fundamental, por exemplo, tem uma sala de recursos que essas crianças frequentam 2 vezes por semana, fora a aula, o período normal. No período contrário à aula, elas vão para essa sala de recursos cheia de equipamentos para atender aquelas necessidades todas, né? Para o desenvolvimento ainda maior dessa criança, se ela precisar, para que ela na sala normal ela acompanhe os demais alunos, ela tenha esse apoio especial. Enfim,
Nós temos aí um conjunto de coisas, com uma equipe muito comprometida com isso, né? E que, de fato, a gente recebeu até um prêmio pelo trabalho aí, quando eu falo a gente, a Secretaria, realizado nessa área, portanto, eu estou muito confortável nessa situação, né? Não obstante, eventualmente, ocorra um ou outro pequeno erro nessa área que não é incomum na nossa vida. Muito bom, então parabéns aos professores dedicados. Eu gostaria de saber outro dado que eu achei curioso também. É verdade que não existia educação física na rede municipal? Pois é, você sabe, Berg, que essa coisa é o seguinte, olha, há muito tempo a educação física perdeu importância. Eu, quando estudei, fazia educação física. Mas eu fiz educação física no segundo ciclo, lá atrás. Tem uma estrada já rodada. Enfim, lá atrás eu tive educação física no segundo ciclo do fundamental, que na época chamava-se ginásio. Sim. Hoje, e não tinha no primeiro ciclo, desde aquela época, nunca teve. Hoje, né, nós introduzimos a educação física no primeiro ciclo. Claro que tinha educação física dado pelos professores regulares. Mas não é professor de educação física, ele é professor de alfabetização. Sim. Ele dava lá alguma coisa de educação física, mas não era educação física. Nós introduzimos na rede o professor de educação física, formado em educação física, né, e preparado para dar aula de educação física mesmo. Então, introduzimos do primeiro ao quinto ano a educação física nas nossas escolas. É uma mudança radical, importante para o desenvolvimento e formação das crianças. Para um professor, deve ser um motivo de grande orgulho fazer a gestão de uma pasta como a educação, não é? Berg, olha, primeiro é o seguinte, eu sou professor de ensino superior, né? E sou economista e professor de economia. Mas já fiz muito na minha vida gestão de tudo quanto é coisa. Já fui secretário de planejamento aqui em Piracicaba, inclusive, né? O fato é que eu nunca imaginei que pudesse ser secretário de educação, olha que curioso. Podia ser tudo, mesmo secretário de educação. E o fato de ser secretário de Educação hoje me mostrou a mim quanto era importante eu ter passado por essa experiência, estar passando por essa experiência. Porque eu sei, até porque estudo muito essas coisas todas do Brasil, eu estou preocupado no Brasil, para onde vai este país? Assim, que a educação é essencial. Né? E se a gente não fizer educação básica boa, as crianças que passam pelas nossas mãos terão seu futuro comprometido. Então, eu digo à nossa rede o tempo todo, olha, pessoal, a gente tem que alfabetizar bem essas crianças. Se elas não forem bem alfabetizadas, o futuro delas, segundo ciclo, ensino médio, daí para frente, está plenamente comprometido. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Claro que me dá orgulho ser secretário de Educação do município de Piracicaba e poder contribuir com esse trabalho de formação dessas crianças. E no próximo bloco vamos falar sobre política. Voltamos já. Chegamos ao terceiro e último bloco. O nosso convidado de hoje é o secretário de Educação de Piracicaba, professor Gabriel Ferrato. Uma pesquisa recente colocou Piracicaba entre as 10 cidades mais bem avaliadas do país. E este ano vamos conhecer o sucessor do prefeito Barjas Negri. E como todo mundo sabe, o senhor é o nome mais cotado para a eleição de 2012 para o PSDB. Qual a responsabilidade de assumir o cargo mais alto de uma cidade como Piracicaba? Bom, vamos por partes, Berg. Em primeiro lugar, assim, eu sou um dos nomes colocados como prováveis candidatos à sucessão do prefeito Barjas. Isso ainda vai ser submetido ao partido, né? Então a gente tem que aguardar aí esse processo, que é um processo democrático do partido, interno. E claro que o prefeito também está ouvindo a sociedade para ver qual o melhor nome, porque qual é a preocupação dele e é nossa também, né, Berg? É que a Piracicaba, como está aí nessa pesquisa, é uma das cidades mais bem avaliadas do ponto de vista da gestão pública municipal, né?
O prefeito fez, de fato, reconhecido por todas, as pesquisas todas, e não só as pesquisas, mas você conversa com as pessoas. O prefeito fez um belo trabalho na cidade, né? Claro que compôs uma equipe também que é muito boa de secretários, né? Que auxiliaram nessa tarefa. Então, a nossa preocupação é com a cidade, Berg. Quem é que pode continuar esse trabalho do prefeito Bages, né? Não importa muito o nome que vier, com certeza absoluta vai ser algum nome que vai poder continuar esse trabalho, né? Agora, é claro que se eu for o escolhido, e eventualmente, porque tem todo um processo também eleitoral, né? Eleito, eu sou um piracicabano, nascido em Piracicaba, criado em Piracicaba. Né? Minha família, minha mulher, meus filhos moram em Piracicaba, não querem sair, não gostam de sair de Piracicaba. Eu tenho uma ligação muito forte, né? Nós temos uma ligação muito forte com o município, né? E, portanto, para quem é piracicabano e viveu a cidade, conhece a cidade e tal, né? Gostaria de continuar contribuindo, contribuo hoje como secretário, como contribuí há alguns anos, lá em 95, 96, sendo secretário do planejamento da cidade, também já tive essa experiência, né? No governo Tami, eu fui secretário do planejamento 2 anos. Agora, nesse período, continuar colaborando e contribuindo com a cidade, é motivo de muito orgulho, né? Qualquer piracicabano, né, gostaria de ser prefeito da cidade, né? Vale a pena lutar por essas pessoas, né? Claro, né? Então, assim, o orgulho, claro, você teria. É outra coisa, você é do município, você olha seu município e fala, puxa vida, eu poderia melhorar aqui, acolá. É claro que você quer fazer. Qualquer piracicabano gostaria de fazer isso, tá certo? Por quê? Porque você tem amor pela cidade, gostaria que a cidade fosse cada vez melhor. E, portanto, é esse só o objetivo. Não é meu pessoal, não. É desse conjunto de pessoas que está hoje gerenciando o município, né, junto com o prefeito Bages, os secretários, o prefeito, né, os vereadores até, esse conjunto de pessoas. E a sociedade que, olha, puxa vida, acho que a cidade não pode mudar de rumo, né? Esse é um entendimento meio geral na cidade. Portanto, se a gente puder contribuir, sendo candidato, sendo eleito, sendo prefeito, claro que a gente gostaria muito e sentiria muito orgulho de ser, obviamente, o prefeito da cidade. Então, para manter esse alto índice de aprovação, o desafio desse futuro prefeito seria a continuidade, então? Olha, Berg, a continuidade fazendo o quê? Fazendo aquilo que este governo não conseguiu fazer, porque nenhum governo consegue fazer tudo, né? Fazendo aquelas coisas que não puderam ser feitas, porque não havia recurso, por qualquer outro motivo, né? E aperfeiçoar aquilo que está colocado, né? Então, fundamentalmente é isto que tem que fazer na cidade, continuar o processo. E o processo que aconteceu na cidade é muito importante dizer. Às vezes a pessoa olha uma coisa ou outra, na verdade tem um conjunto de coisas que aconteceram simultaneamente e não foi por acaso. Tudo aconteceu a partir de um planejamento. A cidade teve, de um lado, desenvolvimento econômico, então a vinda de empresas, a construção do parque automotivo, do parque tecnológico, isso é a questão, o novo shopping que vamos ter. Enfim, isso é desenvolvimento econômico. Por que o econômico é importante? Se você olha a juventude, o que o jovem precisa? Nós não, mas o jovem hoje precisa do quê? Oportunidades. Sim. Oportunidades se dá com emprego. Se não tiver emprego para o jovem, ele vai cair para uma outra coisa. Então, assim, o desenvolvimento econômico é importante. Você tem que ter o desenvolvimento social associado a esse econômico. Portanto, todas as políticas, saúde, educação, assistência social, habitação, etc., cultural, tá certo? Tem que estar associados a isso. Então, também tem bem o forte investimento em qualquer área. Esporte, que você pegar. Esporte, cultura, educação, saúde. Né? Às vezes as pessoas perguntam, reclamam, aliás, o Brasil inteiro reclama, né, da questão da saúde. E tem vários problemas da saúde, de fato, que são nacionais. Mas, por exemplo, a gente começaram com a tabela SUS, né? Pois é. Mas é isso. Tem um problema de falta de dinheiro nacional. Sim. Bom, então tem um problema aí. Mas, por outro lado, você tem que enfrentar essas questões, tá certo? O que o prefeito fez aí agora, muito importante para a cidade?
Os principais problemas nessa área de saúde era a falta de vaga em hospital. Ele tomou uma decisão super corajosa, que nenhum prefeito do país toma. Já que ninguém faz, eu vou fazer um hospital. Né? Vou fazer um hospital na cidade, com dinheiro da prefeitura, grande parte. Bom, então assim, você começa a equacionar já também essa questão nessa área da saúde. E um desenvolvimento que seja, que é a palavra da moda, mas não pode ser só moda, sustentável. O que é? Preservando o meio ambiente. Então, várias políticas, né, de recuperação do meio ambiente e preservação do meio ambiente. Então, isto tudo foi feito neste governo. Como é que você... Para que isto tudo? Né? Para que o cidadão tenha uma qualidade de vida boa no município. Né? A infraestrutura urbana, que as pontes, as intervenções viárias todas. Às vezes alguns criticam, né? Agora eu te pergunto, né? Se não tivesse feito essas pontes, como é que estaria esse trânsito na cidade hoje, que já é, nos momentos de pico, complicado? Sim, está sendo até... Se não tivesse feito essas rotatórias e intervenções viárias, como é que seria hoje? Né? Bom, então tem que fazer também intervenção viária para que a cidade ande, né? Caminhe. Alguns vão dizer, não, mas isso é péssimo, porque o automóvel só causa poluição, só isso, só aquilo. Bom, então me convença alguém de que não pode ter automóvel. Como é que faz? Então acabar com o automóvel? Não, não adianta. Essa é uma discussão que não vai para lugar nenhum. Tem buscar várias alternativas. Não, deve ser melhorar o transporte público, sim, isso com certeza. Né? Mas não eliminar, como sendo possível eliminar o automóvel. Hoje está tendo uma classe C aí, chamada classe C, não é isso? Ascendente, que está com emprego e alguma renda e crédito. E carro novo. Não, mas não é isso, não tinha carro. Eu vou dizer, não, velho, você não pode mais ter carro. Então, ora, é o sonho ter o carro, a hora que pode, você fala, não pode ter? Bom, então a cidade tem que estar preparada, sim, para atender o automóvel também, tá certo? E o transporte público, você tem que fazer o máximo possível para melhorar o transporte público também, para que as pessoas usem menos o transporte individual e mais o público. Então, esse conjunto de coisas é que qualquer prefeito, né, tem que enfrentar. Esse é o grande desafio. E a população enxerga? Ela vê o esforço. A população só não aceita, Berg, quando vê que o poder público está paralisado, tem descaso com a coisa pública, não está se movimentando, não está tentando atender as suas necessidades e demandas. Então, assim, o poder público tem que ser muito ativo. Sim. E tem que estar tentando responder às demandas e necessidades. Claro que você não consegue resolver tudo, nenhum, né? Mas você pode melhorar as coisas. Esse é o grande desafio que vem aí pela frente, né? E que a gente gostaria que esse mesmo grupo que hoje está aí comandando a cidade, né, continue participando disso. E ainda falando de política, como foi a sua experiência no Ministério da Saúde, junto com o prefeito Bajas Negri? Sim, olha, Berg, eu comecei minha vida pública em 78, 79, que eu entrei para... Eu sou acadêmico, sou professor universitário desde 22 anos de idade. E aí fui convidado e assumi uma assessoria aqui na Prefeitura de Piracicaba, 78, 79, e fiquei até 82. Aí o Montoro, o governador do Estado, o governador foi eleito em 82 para o governo do Estado. Aí eu fui trabalhar no governo do Estado, fiquei lá na Secretaria do Planejamento, fiquei num outro órgão, mas depois fui para a Secretaria do Planejamento do Estado. Fiquei lá até 87, se não me engano. Em 95, aí voltei para a universidade, depois que terminou essa passagem, voltei para a universidade. Aí eu já estava na Unicamp, como professor na Unicamp. Aí em 95, 96, o Barjas era o secretário de Planejamento de Piracicaba no governo Tami. O Barjas foi convidado, eu também, para ir para Brasília, no Ministério da Educação. Eu não fui. E não fui por um motivo simples. O Barjas indo para Brasília, para a educação naquele momento, eu fiquei em Piracicaba e assumi a Secretaria do Planejamento no lugar do Barjas, aí no governo Tami. E fiquei 2 anos. Aí, em 97, o Barjas já estava indo para
para o Ministério do Planejamento, me convidou para ir também, para o Ministério da Saúde, perdão, me convidou para ir ao Ministério da Saúde. Eu fui, fiquei em Brasília 5 anos e meio, né, trabalhando no Ministério da Saúde. Experiência riquíssima. Brasília né? Riquíssima, porque você olha o país inteiro e você toma decisões ali que afetam o país inteiro, né? Isso mesmo. Olha, foi o melhor período da minha vida do ponto de vista de me sentir responsável pelo país, né? E fiz muita coisa, eu gerenciava um projeto de R$1 bilhão de reais, né? Um orçamento de R$1 bilhão, que fazia investimentos em hospitais, e postos de saúde, pronto-socorro no Brasil inteiro. Foram mais de 1.000 projetos que eu repassava o dinheiro para que os prefeitos fizessem equipamentos, obras, tudo mais. Então, você veja, eu acabei passando pela experiência municipal, estadual e federal. E isso tudo, claro, me enriqueceu, né? Porque é uma experiência que poucos têm, né? Às vezes você fica só no município, às vezes você só conhece a coisa do Estado, às vezes só o federal. Eu não, consegui passar pelo municipal, estadual e federal. Isso mesmo, claro, aumentou o meu horizonte, o meu olhar sobre as coisas, né? Isso me deu muita bagagem aí para enfrentar os desafios que você tem hoje no município, por exemplo, e poder enfrentar outros desafios, né, na vida aí, tudo é possível a partir dessa experiência, né? E a academia, quer dizer, eu sou professor na universidade, então, e ali faço pesquisa, ou pelo menos fazia, agora não mais, né? Então tudo isso também ajudou, quer dizer, você de um lado ser um estudioso e de outro lado ser um prático das coisas. E aí, inovação e prática. Na hora que você concilia isso, fica interessante. Ótimo. Até a vida fica mais interessante. Bom, tem 3 internautas que mandaram suas considerações. O Cristiano Nardon está falando que respeita muito o seu trabalho, professor. Ele pergunta se o senhor pode mensurar o investimento no aumento real do salário dos professores, como o senhor já disse aqui no nosso programa. Nos últimos 3 anos, eu já disse, foi um aumento de mais de 70%. Você tira aí 15% de inflação nos 3 anos, dá um aumento real, poder aquisitivo de 55% por aí do poder de compra do salário dos professores. A Rosângela, do bairro Jupiá, ela conhece o senhor há muito tempo e acredita que o senhor fez o melhor em sua gestão e sabe tudo que ainda precisa fazer. A consideração dela fica então em elogio. E a Vivian, da Escola Municipal Professor Fábio de Souza Maria, ela diz assim: ouvir o professor Gabriel falar é sempre muito bom. Aprendo muito com ele, inteligente e competente. É um orgulho dizer que faço parte da secretaria em que ele está à frente. Então, tem funcionários... Puxa vida, muito obrigado, Vivian. Ótimo. A todos aí. Mas, na verdade, viu, Berg, o importante é o seguinte, olha, claro, sempre que eu posso, eu passo a mensagem à nossa rede, a mensagem do que eu acredito, né? E qual é o trabalho que deve ser realizado, e valorizo esta rede. Isso é importante, porque eu tenho que valorizar os funcionários da rede, né? Mas, por outro lado, quer dizer, eu fiz um esforço aí em 3 anos, claro, de tentar, né, dar uma levantada na rede. Acho que a gente conseguiu com o esforço deles, esses profissionais que estão aí. Eu só puxei, né, a cordinha e simulei isso, né? Provoco um pouco também, sempre provoco. Precisa melhorar, precisa fazer e tal. Isso é bom, né? Cria um clima positivo para a rede, não é aquela cobrança dura. Sim. Né? Mas acho ainda, eu sou perfeccionista, tá? Eu sou perfeccionista. Eu acho que dá para fazer mais. Né? Isso que é importante. Eu acho que a gente não pode dormir em berço esplêndido. Isso. Em educação, principalmente. Educação sempre tem novidades, novos métodos. As gerações mudam, então, assim, compreender a criança de hoje é diferente de compreender a criança do passado. Compreender o jovem de hoje é diferente de compreender o jovem de 10 anos atrás, entendeu? Então, assim, é dinâmico. Você tem que entender a criança, entender o jovem e fazer uma educação apropriada e adequada a esses perfis, essas novas culturas que vão aparecendo aí, né, por mudança de gerações. E a mudança de geração hoje é muito rápida. Professor Gabriel Ferrato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa edição especial. Bom, eu que agradeço. Esse é um programa aqui novo, que já está tendo destaque, né?
Então, uma satisfação para mim estar aqui presente, né? E gostaria, e esse é um momento muito importante, né? Um homem público estar, né, à frente da população, discutindo, debatendo as questões que afetam a população. O destaque fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.